Enoque é um personagem bíblico muito conhecido, especialmente pelo fato de ele não ter provado a morte. É isso mesmo, a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é citado no Antigo e no Novo Testamento, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Enoque. Antes de falarmos sobre a história de Enoque, é importante destacarmos aqui que a Bíblia menciona duas pessoas com esse mesmo nome. A primeira delas é o Enoque, que foi o filho mais velho de Caim. Inclusive, o texto bíblico diz que esse Enoque deu nome à cidade edificada por seu pai. Já a segunda pessoa que recebeu o nome Enoque na Bíblia foi o filho de Jared, da descendência de Sete. Então, enquanto o primeiro Enoque pertenceu à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertenceu à linhagem piedosa de Sete, que preservou o conhecimento de Deus. E claro, obviamente foi o Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Metusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que mais viveu na história da humanidade, 969 anos. Porém, Metusalém não foi o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas, mas o texto bíblico não registra seus nomes. A Bíblia também afirma que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na afirmação bíblica que diz que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoque e a Noé. Inclusive, vale mencionar aqui que Noé foi o bisneto de Enoque. O texto bíblico informa que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e não foi mais encontrado. E na sequência, o mesmo texto explica o sumiço de Enoque, dizendo que Deus para si o tomou. Alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos atribuídos a Enoque seja um número simbólico que corresponde aos dias de um ano solar, indicando talvez uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica em nenhuma parte. Além disso, se a idade de Enoque for considerada simbólica, então não há motivos para entender que a longevidade dos outros patriarcas nesse capítulo também não seja simbólica. Então, se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas de forma literal, provavelmente a melhor opção também seja entender a idade de Enoque como literal. Se isso estiver correto, então Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que menos viveu na Terra, em contraste com seu filho, Metusalém, que foi o patriarca que mais viveu. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a forma como Deus o arrebatou para si, o que fica claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na Terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoque para si tem gerado algumas discussões entre os intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoque foi arrebatado. De acordo com essas tradições, a declaração de que Deus tomou Enoque para si é apenas uma forma poética que o escritor bíblico encontrou para falar da morte precoce de um homem justo. Mas dentro do cristianismo não há qualquer dúvida de que o escritor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Inclusive, essa é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos Hebreus ao escrever: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, quem crê na plena inspiração e inerrância da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque realmente foi arrebatado ao céu. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. E de certa forma, o que aconteceu a esses dois homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoque também é particularmente importante, pois mostra que a imortalidade foi ensinada desde o primeiro período de Gênesis. Já no Novo Testamento, Enoque é citado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. E na carta aos Hebreus, Enoque aparece na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribuiu o arrebatamento de Enoque à sua fé notável que o conduziu a um testemunho de que agradara a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, que diz que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos discutem a forma como Judas mencionou Enoque. Isso porque o escritor bíblico do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro Pseudoepígrafe de 1 Enoque.
O que geralmente se discute é se de fato Judas citou a obra apócrifa ou se ele citou uma tradição oral que, inclusive, também foi empregada na obra pseudoepígrafe. E esse ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que foram encontrados pelo menos 3 livros que trazem o nome de Enoque como autor. São eles o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o terceiro livro de Enoque. O conteúdo desses livros contém algumas semelhanças entre si. O mais famoso desses 3 livros, o primeiro livro de Enoque, é amplamente conhecido pela sua versão etíope. Esse livro já existia no período apostólico e também era conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas seu manuscrito original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. E apesar de os livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 a.C., estendendo-se até o final do primeiro século da era cristã. Por isso, os estudiosos consideram que os livros que são conectados ao nome de Enoque não possuem qualquer chance de realmente terem sido escritos pelo Enoque bíblico. Mas, de acordo com os intérpretes, talvez seja possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Portanto, de maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. E dentre os 3 livros, sem dúvida o mais importante é o primeiro livro de Enoque. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus, mas que provavelmente sua conclusão se deu no primeiro século depois de Cristo. Então esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã, embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma. Sobre a aparente citação feita por Judas desse livro em sua epístola, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez uma citação de uma tradição oral, que também estava presente no livro de Enoque. Outros, por sua vez, acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura pseudoepígrafe usada por falsos mestres e conhecida também de seus leitores, a fim de silenciá-los com seu próprio material. Além disso, esse trecho citado por Judas, presente no livro de Enoque, parece ter sido fundamentado no Pentateuco, numa passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Então, para concluir, nós podemos dizer que, embora existam várias lendas em torno da pessoa de Enoque, tudo o que nós podemos afirmar com segurança sobre quem foi Enoque é aquilo que nós encontramos nas páginas bíblicas.